Salve, salve, galera! E aí, pessoal, como é que tá sendo esse desafio aí para vocês? Para a gente, está sendo sensacional. Muito bem-vindos à aula de hoje, dando sequência ao nosso desafio OAB. Hoje estaremos resolvendo juntos exercícios aqui das últimas provas da ordem para ver como é que está aí o seu conhecimento em Direito Constitucional. Meu nome é Paulo Nasser, para quem não me conhece, sou professor de Direito Constitucional e também coordenador das turmas da ordem. Para quem não me segue, meu Instagram @Paulo Nasser, com 2 S, hein, galera? Não é Nasser, não. Já basta o pessoal da Starbucks errar meu nome lá. Paulo Nasser, Nasser. Vai lá, me segue. Manda dúvida pelo direct e a gente junto bate papo por lá, esclarece dúvidas. Qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre direito constitucional, sobre o curso, sobre a preparação e principalmente para quem vou fazer segunda fase em direito constitucional. Será um prazer e uma honra tê-lo aí no nosso time de alunos e de aprovados, de constitucionalistas aprovados no final desse exame. Pessoal, hoje, então, estamos aqui nessa etapa do desafio OAB, corrigindo exercícios das últimas provas. E, para começar, já vou colocar aí na tela o nosso primeiro exercício. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí, que faltou eu fazer um negócio aqui. Agora sim. 2 estados de determinada região do Brasil foram atingidos por chuva de tal magnitude que o fenômeno foi identificado como calamidade de grandes proporções da natureza. Aliás, uma coisa que tem acontecido aí com frequência, recentemente até, ocorreu. A ocorrência gerou graves ameaças à ordem pública, saques, as pessoas com fome, com sede. O presidente, após ouvir o Conselho da República de Defesa Nacional, decretou o estado de defesa a fim de restabelecer a paz social. O decreto instituidor indicou como medida coercitiva a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos dos estados atingidos, sem qualquer ressarcimento ou indenização por danos e custos decorrentes. Segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, no caso em análise, isso pode? Pessoal, pode haver aquilo que nós chamamos tecnicamente de requisição constitucional. A requisição constitucional está no artigo 5º, inciso 25. Vocês aprendem isso lá em direito administrativo, né? Artigo 5º, inciso 25. Diz o seguinte: em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Se houver dano. Se houver dano. Senão, não tem indenização. Vocês sabem aquela famosa... Aquela parte do filme policial, que o policial para e a polícia tira o cara de dentro do carro, pega o carro do cara e sai perseguindo o bandido? Então, o nome disso é requisição constitucional. Mas tem que haver indenização se houver dano. Se não houver, não. Então, essa parte final aí do decreto que falou que sem direito a qualquer ressarcimento ou indenização é inconstitucional. Portanto, a resposta da primeira questão é a letra C, que fala que a medida coercitiva em tela viola a ordem constitucional, pois a União deve ser responsabilizada pelos danos e custos decorrentes da ocupação e do uso temporário de bens e serviços de outros entes, ou eventualmente até mesmo de particulares. Beleza? Então, resposta aí, letra C de casa. Vamos em frente? Próxima questão. Essa daí caiu na última prova, né? Martinez, cidadão espanhol, foi convidado por XYZ, universidade privada de direito, situada no Brasil, para ministrar a disciplina de Direito Constitucional. A nós aí, eu e Martinez juntos. Para tanto, ele estabeleceu a residência em solo brasileiro. Martinez, então, era estrangeiro, veio para o Brasil, passou a residir no Brasil para lecionar Direito Constitucional na Universidade XYZ. Após 2 anos lecionando na referida instituição de ensino, apesar de possuir qualificação adequada para o exercício do magistério, Martinez é surpreendido em suas redes sociais com graves alegações de exercício ilegal da profissão. Sobre questão em comento, com base no texto constitucional, assinale a opção correta, a afirmativa correta.
O martinez, por ser estrangeiro, pode estar no Brasil e pode estar trabalhando? A resposta é sim, ele pode estar no Brasil e pode estar trabalhando como estrangeiro. É óbvio que a legislação brasileira trata trata brasileiros e estrangeiros de forma diferente. Os estrangeiros e brasileiros eles não são tratados legalmente de forma igual. Todos têm direitos, mas não direitos idênticos. Né? Tanto que, por exemplo, estrangeiro não pode votar nem ser votado, é vedado, né? Porque ele não tem a qualidade de cidadão. Mas eles têm outros diversos direitos constitucionais. Tanto assim que o 37, inciso 1, fala que cargos, empregos, funções públicas, imagine privadas, né? Acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, o Martinez estava numa universidade privada, mas podia ser, inclusive, uma universidade pública, desde que o Martinez estivesse legalmente no Brasil. Professor, o que é um estrangeiro legalmente no Brasil? É um estrangeiro que esteja em dia com os seus documentos, um visto. O visto é a autorização que o país dá a qualquer pessoa estrangeira que queira ficar lá. Existem vários tipos de visto. Visto de residência, visto de turismo, mais comum, né? É o visto de turismo, visto de investimento, visto de trabalho, visto de diplomático, entre outros, tá? Se vier à cabeça aqui. Então, para que ele esteja legalmente no Brasil, precisa ter um visto. Se ele tem um visto de residência, de trabalho, tá legal, pode dar as aulas dele se ele quiser. Então, a resposta aí dessa questão é a letra B, que fala que, apesar de restringir o exercício de determinados direitos, como, por exemplo, votar e ser votado, a Constituição de 88 assegura a Martinez o livre exercício de sua profissão, desde que preencha os requisitos legais. Esteja no Brasil, tenha visto, tenha lá a titulação necessária para o exercício da profissão, averbado legalmente no conselho, com todas as licenças, né, garantias legais. Então, é isso. Resposta aí da questão 2, letra B, de bola. Questão 3 fala o seguinte: Antônio foi condenado, em definitivo, pela prática de diversos crimes em concurso material. Além da privação de liberdade, também foi condenado cumulativamente à pena de multa e obrigação de ressarcir os danos das vítimas, às vítimas das práticas criminosas. Em caso de falecimento de Antônio, com base no texto constitucional, é correto afirmar o quê? Pessoal, ninguém herda a pena no Brasil. Então, o filho de Antônio, ele não vai herdar a pena. Antônio foi condenado a 15 anos. Se ele morrer depois de ter cumprido 5, os 10, ok. Não vai passar para o filho cumprir 10 anos do Antônio. Não passa, ninguém herda a pena. Mas o dever de ressarcir os danos causados pelos crimes, esse os herdeiros herdam, no limite da herança. Então, vamos pensar que os danos que Antônio teria que ressarcir fossem de 2 milhões e a herança transmitida seja de 4 milhões. Os 2 milhões serão para pagar as despesas e 2 milhões serão transmitidos. Mas vamos pensar que a despesa, né, com os crimes praticados seja de 2 milhões, mas a herança de Antônio seja de 500 mil. Não tem herança nenhuma. Os filhos não herdam o dever de pagar naquilo que ultrapassar a herança. É o limite da herança. E só no que tange a pena pecuniária. A pena de restrição de liberdade, não. Isso está no artigo 5º, pessoal. Inciso 45. Eu só confirmar se está lá mesmo. Não é 45, não. Pessoal, procurando aqui. 45 mesmo, que loucura. XLV, 45. Nenhuma pena
Está lá no artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, a pena é cumprida pela pessoa que foi condenada. Ninguém herda a pena. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens foram os bens aplicado tipo confisco, né? Dos bens que foram adquiridos pela prática ilegal. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores, ao filho, por exemplo, e contra eles executadas até o limite do patrimônio transferido, até o limite da herança. Então, se a herança foi de 500 mil e a dívida é de 1 milhão, só vai tomar 500 mil do filho, e os outros 500 mil vão ficar sendo devidos mesmo. Ok? Então, nesse caso aí, a resposta da questão 3 é a letra D de dado, que diz que a obrigação de reparar os danos causados às vítimas pode ser estendida aos sucessores de Antônio e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido, artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Vamos em frente. Próximo tópico, questão 4, que diz lá o seguinte: o governador do estado Alfa pretendia criar um novo município no seu estado. No entanto, tinha conhecimento de que o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, que trata dessa temática, é classificado como uma norma de eficácia limitada, que ainda está pendente de regulamentação por lei complementar a ser editada pela União. Essa afirmativa é toda verdadeira. O artigo 18, parágrafo 4º, fala que depende de lei federal estabelecer lei federal para estabelecer o prazo aí para a criação de novos municípios. Essa lei federal não existe. Então, hoje eu não posso criar municípios no Brasil, justamente porque falta essa lei federal que o artigo 18, parágrafo 4º, traz. As normas constitucionais que dependem de uma lei para produzir efeitos, lembram? São classificadas de normas de eficácia limitada. Em razão dessa constatação, o governador resolve ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu falei dessa ação, né, quando eu dei aquela aulinha sobre os principais pontos da prova, né, a aula anterior, perante o Supremo Tribunal Federal com o intuito de sanar a omissão legislativa. Ao analisar a ADO, o STF, por maioria absoluta de seus membros, reconhece a omissão legislativa, julga procedente. Diante dessa narrativa, assinale a opção que está de acordo com o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Na verdade, embora o Supremo declare a omissão, uma de impromissão, essa decisão ela é meramente declaratória. Ela não tem efeitos constitutivos. Não pode obrigar o legislativo a criar a lei, não pode obrigar suprir a falta da norma em adimpromissão, em mandado de injunção, pode, mas em adimpromissão não, é meramente declaratório. Então, a resposta aí é a letra B de bola, que fala o seguinte: o STF, em atenção ao princípio da separação de poderes, deverá dar ciência ao Poder Legislativo para a adoção das providências necessárias e concretização da norma constitucional. Aliás, o artigo 102, parágrafo 2º, tem essa redação. Se você abrir aí o artigo 102 da Constituição, vamos lá, sem preguiça, galera. Abra aí, artigo 102 da Constituição. E aí o parágrafo 2º, 102, não, desculpe, 103 da Constituição. Parágrafo 2º fala o seguinte, artigo 103, parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, em se tratando de órgão administrativo, para mandar fazer em 30 dias. Então, resposta aí da questão 4, letra B de bola. Ok? Bom, vamos para a questão 5. Questão 5. O atual governador do estado Delta entende que, de acordo com a Constituição, a matéria enfrentada pela Lei X de 15 de agosto de 2017, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado,
seria de iniciativa privativa do chefe do Executivo Estadual. Então, o governador entende que essa lei só poderia ser iniciada por um projeto de lei apresentado pelo governador. Porém, o atual chefe do Poder Executivo buscou auxílio junto ao Procurador-Geral do Estado do Delta, que, com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, afirmou que o governador só pode fazer o quê? A resposta aí dessa questão, pessoal, é da letra C. Poderá propor uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo, alegando vício de iniciativa, já que possui legitimidade para tanto. Possui? Sim. O governador, ele é um dos legitimados ativos a propor ação direta de inconstitucionalidade. Está lá no artigo 102 103 caput da Constituição. O artigo 103 fala lá: podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de inconstitucionalidade. E entre os incisos está lá o governador, presidente, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia, Procurador-Geral da República, Conselho Federal, mesa da Assembleia, governador, artigo inciso 5. Então, artigo 103, inciso 5, tem lá o governador. E a lei estadual, ela pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Essa questão ela foi muito bem elaborada, porque ela tratou tanto do objeto quanto da legitimidade. A lei estadual ela pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. O artigo 102 da Constituição fala lá, compete ao Supremo, principalmente a guarda da Constituição, inciso 1, processar e julgar originariamente a linha A, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Só lei municipal não pode ser objeto de ADIM. Então, a resposta da letra C está correta. Poderá o governador propor uma ação direta de inconstitucionalidade? Sim, ele tem legitimidade, alegando vício de iniciativa. Então, é isso, um vício de iniciativa, artigo 5º, questão 5, resolvida. Questão 6. Opa, vou voltar aqui. Questão 6. Fala o seguinte: um órgão público detentor do banco de dados com informações passíveis de serem transmitidas a terceiros. Então, era uma informação que circulava, podia ser transmitida a terceiro. Possuía informações inexatas a respeito de João. Inexatas, não estavam corretas as informações a respeito de João. Em razão disso, ele dirige petição ao referido órgão solicitando que providenciasse a devida retificação. Então, João peticionou o órgão público falando: olha, tem informações minhas aí que não estão corretas, eu quero que altere. A petição seguiu acompanhada de documentos que informavam os dados corretos da pessoa de João. O que está aí está errado, está aqui os documentos, é isso aqui que tem que estar constando. Como o órgão público indeferiu tanto o pedido inicial quanto o recurso administrativo, João contratou você, como advogado, para ajuizar a medida cabível. Pessoal, qual é a medida cabível contra uma informação que é legada ao cidadão? É um habeas o quê? É um habeas data. Muito bem. Está lá no artigo 5º, inciso 72. Deixa eu confirmar o inciso. Não vou confiar na minha memória. 71. Errei por um. Artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro de dados ou banco de dados de entidade governamental de caráter público, e letra B, de retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, a ação cabível é o habeas data. A resposta correta aí, galera, é a letra A, que fala que João poderia ajuizar o habeas data, estabelecendo que o mandado de segurança, por ser remédio de caráter residual, não seria o instrumento adequado para a situação específica que se almejava retificar informações pessoais. O mandado de segurança, né, só para explicar o que está aí, ele consta aí no artigo 5º, inciso 70 da Constituição, 69 da Constituição, e ele fala o seguinte: artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, o habeas corpus, o mandado de segurança, ele é residual. Se for liberdade de locomoção, é habeas corpus. Se for liberdade de informação violada, habeas data. Se houver alguma violação de direitos que não seja nem habeas corpus, nem habeas data, nem liberdade de locomoção, nem liberdade de informação, aí sim é mandado de segurança. Então, o mandado de segurança ele tem o caráter residual, como fala aí a letra A, né, que diz que o mandado de segurança é um remédio de caráter residual. Está correto, é um remédio de caráter residual, sim. Beleza? Dando sequência aí ao nosso bate-papo. Para quem não me segue ainda no Instagram, fica o convite, @PauloNasser. Tirem dúvidas por lá, mande o direct e a gente bate papo lá, sanando todas as dúvidas, até mesmo sobre o curso, sobre as questões constitucionais, quem sabe sobre a nossa segunda fase aí, para quem escolheu a segunda fase em Direito Constitucional. Vou mais uma vez compartilhar aqui com vocês as questões para nós darmos sequência, né, ao que estávamos tratando aqui. Questão 7. Roberto, cidadão brasileiro, toma conhecimento que um órgão público federal está contratando uma conhecida empreiteira do estado Delta para a realização de obras sem prover o regular procedimento licitatório. Isso eu sempre falo para os meus alunos de constitucional. O problema trouxe alguma maracutaia, né? E Roberto, cidadão brasileiro, não li o resto, mas eu já sei que deve se tratar de ação popular. A fim de proteger o interesse público, busca obter maiores informações junto aos setores competentes do próprio órgão. Sem sucesso, passa a considerar a hipótese de ajuizar uma ação popular, a fim de anular os atos de contratação, bem como buscar o ressarcimento dos cofres públicos por eventuais danos patrimoniais. Antes de fazê-lo, no entanto, quer saber as consequências referentes aos pagamentos das custas judiciais de sucumbência, caso não obtenha sucesso na causa. Você, como advogado, então, explica ali que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, caso não haja sucesso, vocês sabem que os honorários de sucumbência são aqueles honorários que independem dos honorários contratuais. Os honorários contratuais são aqueles estabelecidos no contrato que o cliente paga ao advogado. Os honorários sucumbenciais são aqueles que o devedor paga ao advogado ganhador. Eles são do advogado. E aí, esses honorários eles são devidos sempre que há derrota numa ação. Mas algumas ações não possuem honorários sucumbenciais. Por exemplo, o mandado de segurança. A lei do mandado de segurança não prevê condenação em honorários sucumbenciais. E no que tange à ação popular, a regra constitucional prevista no artigo 5º, inciso 73, vou repetir, artigo 5º, inciso 73, só prevê a condenação se essa ação popular for proposta de má-fé. Para alegarem que a empresa tal está fazendo uma maracutaia, para manchar a imagem da empresa, para o pessoal desconfiar da imagem da empresa, se provarem que alguém usou a ação popular de má-fé apenas para denegrir o poder público ou até mesmo as empresas ali envolvidas, aí você tem a condenação. Mas se não, se tiver tudo documentado, correto, e a busca for real de uma condenação em torno de uma real maracutaia, de uma real fraude e tal, aí sim não tem condenação. É o que fala o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, quando diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor, ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e honorários de sucumbência. Portanto, a resposta da questão 7 é letra A, que fala que não terá que arcar, né, o Roberto, com as custas judiciais e com o ônus da sucumbência, posto que o interesse que o move na causa é revestido de inequívoca boa-fé em defesa do interesse público. Portanto, essa é a resposta aí da questão 7. Só, mais uma vez, tendo dúvida, me manda mensagem lá no Instagram, a gente vai batendo papo. Questão 8. Prefeito de Caapuera determinou que a escola municipal que atende as crianças das comunidades indígenas da região
realize o processo educacional exclusivamente em língua portuguesa. Uma organização não governamental contrata você como advogado para atuar na proteção dos povos indígenas. Moçada, o direito dos indígenas está protegido na Constituição pelo artigo 210. Se você abrir aí o artigo 210 da Constituição, não, 210 não, acho que é o 231. Deixa eu confirmar. É o 231, dos índios. A Constituição destinou um capítulo exclusivamente aos índios. E aí, o artigo 231 fala assim: são reconhecidos aos índios, e aí ele vai determinar quais são os direitos indígenas, o caput do artigo 231. Sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas crenças, suas tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, você vai ter aí, arrolado, os parágrafos do artigo 231 e no próprio artigo 232, são regras que tratam aí dos direitos indígenas. O artigo 210 ele está no capítulo da educação, por isso que eu falei do artigo 210. Deixa eu voltar ele nele aqui novamente. E diz o seguinte, ó. Está dentro do capítulo da comunicação, da educação, e fala o seguinte: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. E parágrafo 2º diz assim: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Então, o ensino tem que ser ministrado em língua portuguesa. Asseguradas às comunidades indígenas também a utilização das suas línguas maternas em processos próprios de aprendizado. Quando a gente fala em índio, tupi, guarani, parece que é uma coisa só. Não, existem várias aldeias e várias etnias. E essas etnias indígenas, elas têm várias línguas e várias formas de educação, de organização. Então, o que a Constituição está dizendo é que tem que ensinar em comunidade indígena, vai ter que saber falar português, mas também pode ensinar na língua local, ali na língua da sua aldeia. Então, a resposta aí dessa questão 8 é a letra A, que diz que a Constituição de 88 determina que o ensino fundamental regular seja ministrado apenas em língua portuguesa. Não, então não é. Regular seja ministrado apenas em língua portuguesa, mesmo para as tribos indígenas. Não. Vamos ver qual é a resposta da letra B. Apenas a determinação da fundação, o órgão, a escola, o Estado deve ter o dever de ministrar o ensino fundamental em língua portuguesa, mas nada impede que a organização não ofereça esforço da língua materna dos índios. E a letra D, o ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, mas é assegurada às comunidades indígenas também a utilização das suas línguas maternas. A resposta, então, da questão 8 é a letra D, de dado. Beleza, galera? Artigo 210, parágrafo 2º da Constituição, como acabamos de ler. Questão 9. Diante do desafio de promover a maior proteção às florestas, à fauna e à flora, fauna são os bichos que moram, né, na floresta, e a flora são os tipos de vegetação, flores e vegetais que compõem a floresta. Reiteradamente atingidas por incêndios e desmatamentos, organizações não governamentais resolvem provocar o poder público a fim de que sejam adotadas providências concretas para a manutenção do equilíbrio climático. Porém, sem saber quais os entes federativos que seriam constitucionalmente competentes a agir na direção almejada, buscam maiores esclarecimentos com o advogado competente. No âmbito da competência comum,
estabelecida pela Constituição de 88, assinale a opção que apresente a orientação recebida. A pergunta aí é: quem tem competência para tratar de fauna, flora e floresta? Essa competência ambiental, moçada, ela é uma competência comum. Ela é de todos os entes federativos. Vocês sabem que a competência comum está rolada no artigo 23 e a competência concorrente no artigo 24. O artigo 23 fala lá, é da competência comum. Está com o 23 aberto aí? Se não está, abre. Vamos lá, moçada, sem preguiça. Abre aí o artigo 23, eu espero um pouquinho. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, todos. Inciso 7. Preservar florestas, fauna e flora. Então, a competência deles aí é uma competência comum. Então, a questão 9 aí, resposta letra B. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos competentes para promover a referida profissão, sendo os termos dessa cooperação fixados em legislação do Congresso Nacional, produzida pelo Congresso Nacional com quórum de aprovação de maioria absoluta. Então, está aí a resposta da questão 9. Questão 10. Um agente público federal, em entrevista à jornal de grande circulação, expressou sua insatisfação com o baixo índice de desenvolvimento econômico e social de aproximadamente 25% do amplo território ocupado pelo Estado-alvo, mais precisamente da parte sul do Estado. Por entender que a autoridade estadual não possui os recursos necessários para implementar políticas que desenvolvam essa região, afirma que faz parte da agenda do governo federal transformar a referida área em território federal. Transformar uma área do Estado em território federal. O governador de Alfa, preocupado com o teor do pronunciamento, solicita que os procuradores do Estado informem se tal medida é possível, segundo os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal de 88. O corpo jurídico, então, responde. Pessoal, território federal é uma área, né, do território brasileiro que passa a ser de gestão da União. O território ele não tem natureza de ente federativo, como os estados e municípios. O território tem natureza, olha que interessante, de autarquia federal. E a previsão do território está no artigo 18 da Constituição, parágrafo 2º, que fala lá, abram aí artigo 18, diz lá: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, quais são os entes federativos? Fala o artigo 18. União, Estado, município e o Distrito Federal. O território não está aí. E olha o que fala o parágrafo 3º. Os estados, parágrafo 2º, perdão. 18, parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União, são partes da União, do ente federativo União, e a sua criação, transformação ou reintegração ao estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, é possível, para se criar território, é necessário uma lei complementar federal aprovando a criação do território. Então, o que o corpo jurídico de advogados, de procuradores do Estado responderia ao governador? Letra A. Embora na atual configuração da República Federativa do Brasil não conste nenhum território, de fato, hoje não tem nenhum território instituído, pode ser criado, mas não tem. Caso venha a ser criado, constituirá um ente dotado de autonomia política plena. Não, falso. Não é essa. O território não é ente federativo. Letra B. Embora não exista território federal na atual configuração da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal de 88 prevê expressamente a possibilidade de sua criação. É o que trata o artigo 18, parágrafo 2º, e o artigo 33 da Constituição também fala
exclusivamente de território. Então, a questão 10 aí, letra B de bola. Vamos para a próxima. Questão 11. Doralice, brasileira, funcionária de uma empresa italiana situada em Roma, na Itália. Coisa linda, hein? Conheceu o Rocco, italiano também, e com ele se casa. Doralice e Rocco são dois italianos. Ah, não, funcionário, Doralice é brasileira, funcionário de uma empresa privada, né, na Itália. Casou com o Rocco. Em Milão, em 1998, nasceu Giuseppe. Beleza, nasceu em Milão. Filho do casal, sendo registrado unicamente em repartição pública italiana. Então, Giuseppe era filho de Doralice, que é brasileira, mas não está a serviço do Brasil, e de um italiano que foi registrado na Itália. Então, Giuseppe é documento italiano. Porém, recentemente, Giuseppe, que sempre demonstrou grande afinidade com a cultura brasileira, externou aos seus pais e amigos duas ambições: adquirir a nacionalidade brasileira e integrar os quadros do Itamaraty na condição de diplomata brasileiro. Ele procura, então, o escritório de advocacia no Brasil para conhecer as condições necessárias para atingir seus objetivos. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, Giuseppe pode o quê? Primeiro, pode se tornar brasileiro, sim. Mas qual é a condição? 1. Vir residir no território brasileiro. Está lá no artigo 12 da Constituição. Abram lá, artigo 12, pessoal. E aí, o artigo 12 fala que são brasileiros natos. Giuseppe é nato. A linha C. Os nascidos do estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. No caso dele, a mãe era brasileira, Doralice. Desde que sejam registrados em repartição brasileira. Não foi o caso de Giuseppe. O problema fala que ele só foi registrado na repartição italiana. Então, essa primeira fase não dá. Mas aí vem a segunda parte. Ou Giuseppe venha residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, Giuseppe, ele nasceu em 98, 2008, 2018, nós estamos em 2023, então Giuseppe tem, na época estava em 2022, Giuseppe tem mais de 18 anos, então ele pode vir residir na República Federativa do Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. E se assim fizer, ele será brasileiro nato, na forma do 12, inciso 1. E aí entra em cena o parágrafo 3º do mesmo artigo 12, que fala que são privativos de brasileiros natos os cargos de, a linha inciso 5, carreira diplomática. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Para quem gosta de método mnemônico, mp3.com. M, 3P, PPP, COM. M, ministro do Supremo Tribunal Federal. 3P, presidente do Supremo, presidente da República, presidente do Senado. Presidente do Senado da República, presidente do Senado, presidente da Câmara. Com COM, né? Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. mp3.com tem aí os nomes dos privativos brasileiros. Então, Giuseppe pode, sim, atingir o seu objetivo, né, de vida, se isso o fizer na forma da letra B, que diz que poderá atingir o seu objetivo e ser diplomata brasileiro, caso lhe seja reconhecida a condição brasileiro nato, status que somente alcançará se vier residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. É isso aí. Questão 12. Lei ordinária do município Alfa dispôs que os benefícios de assistência social voltados à reabilitação de pessoas com deficiência passariam a ser condicionadas ao pagamento de contribuições à Seguridade Social pelos beneficiários. Essa questão caiu no 35º exame, eu achei cruel, porque é uma questão de final de Constituição, né? Está na lei, mas é de final de Constituição.
Antes de eu chegar nas respostas, abram aí no artigo 194, vamos aproveitar e relembrar alguns conteúdos aqui. O artigo 194 fala o seguinte: a Seguridade Social, que é o capítulo da Seguridade. Você está aí no 194? Então, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e ele é apoiada num tripé destinados a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, Seguridade Social é isso: previdência, assistência e saúde. No que tange à assistência social, que é o que fala o problema está falando aí, ó, dispôs sobre os benefícios da assistência social e reabilitação de pessoas com deficiência. No que tange à assistência social, o artigo 203 inaugura a seção. Abre aí no seu artigo 203 da Constituição. Abriu? E aí, o que está constando lá? Da assistência social. O que fala o caput do 203? A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade. Independentemente de contribuição. Olha o que fala o cabeçalho. Lei ordinária do município alvo dispôs que os benefícios da assistência social, embaixo, ó, passariam a ser condicionados ao pagamento de contribuição à Seguridade Social. Não podem ser condicionados. É inconstitucional. É inconstitucional. E aí, a letra D fala o seguinte: trata-se de lei municipal inconstitucional, uma vez que a Constituição de 88 estabelece que os benefícios da assistência social serão prestadas a quem deles necessitar. Artigo 203, caput. Independente de contribuição à Seguridade Social. Então, é uma questão que está na redação da lei, está na letra da lei. Né? Mas é uma área que a gente não está muito, não é muito próximo. Questão 13. No preâmbulo da Constituição do Estado Alfa consta: nós, deputados estaduais constituintes, no pleno exercício dos poderes outorgados pelo artigo 11 do ato das disposições constitucionais transitórias da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, reunidos em assembleia, no pleno exercício do mandato, de acordo com a vontade política dos cidadãos desse Estado, dentro dos limites autorizados pelos princípios constitucionais que disciplinam a Federação Brasileira, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a presente Constituição do Estado Alfa. Diante de tal fragmento, de acordo com a teoria do poder constituinte, o ato em tela deve ser corretamente enquadrado como forma de expressão legítima do poder constituinte derivado decorrente. É uma classificação, né? Letra C. O poder constituinte, vou falar da classificação para vocês. O poder constituinte originário é o poder de criar a Constituição. O poder constituinte derivado, ele se divide em poder constituinte derivado reformador, que é os de emenda constitucional, e o poder constituinte derivado de revisão, que fez emendas de revisão. Além dele, você tem o poder constituinte derivado decorrente. Por que derivado? Porque deriva da Constituição, a Constituição que criou, o poder constituinte originário que previu. Então, ele deriva desse poder constituinte originário. E ele, poder constituinte originário, previu que os estados teriam poder constituinte e criariam suas constituições. Então, é o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder de instituir e modificar as constituições estaduais. Uma classificação doutrinária aí na questão 13, resposta à letra C de casa. Beleza? Vamos para a próxima, questão 14, que diz o seguinte: o juízo da 10ª Vara Criminal do Estado Alfa, com base nos elementos probatórios dos autos, defere medida de busca e apreensão a ser realizada na residência de João, devido à intensa movimentação de pessoas durante o período diurno, bem como para evitar a destruição deliberada de provas. O delegado de polícia determina que as diligências necessárias ao cumprimento da ordem sejam realizadas durante a noite, quando João estaria dormindo, aumentando o sucesso da incursão. Caso hipotético, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o artigo 5º, inciso 11, esse eu sei de cor. Artigo 5º, inciso 11. A casa é o asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador.
salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Ou durante o dia, por determinação judicial. Então, é possível? Existe direito fundamental absoluto? Não, não existe. É possível que caiba algumas relativizações a esse direito? Sim, é possível, já aconteceu. Mas não é a regra. A regra é que as decisões judiciais sejam cumpridas durante o dia, não durante a noite. Então, a resposta aí da questão 14 é a letra A, que fala que a inviolabilidade do domicílio, embora possa ser relativizada em questões pontuais, como já foi, não autoriza que diligências necessárias ao cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de João sejam efetuadas durante o período da noite. Claro que não. São sempre efetuadas durante o dia. Beleza? Artigo 5º, inciso 11. E vamos para a nossa última e derradeira questão de exercício, nosso bloco de exercícios aqui, nesse desafio constitucional, desafio da OAB em direito constitucional. Em decisão de mérito proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal declararam inconstitucional a Lei X, o artigo 3º da Lei X. Na oportunidade, houve discussão acerca da possibilidade de modulação dos efeitos temporais. Sobre a hipótese, segundo o sistema constitucional brasileiro, assinale a opção correta. Pessoal, as decisões que declaram inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade é uma nulidade. Ato inconstitucional é ato nulo. Se é nulo, a decisão retroage à data inicial. Então, é retroativo, beleza? Então, é retroativo, porque ou seja, ex tunc. O que é ex em latim? Meninos, o que é uma ex-namorada? Meninas, o que é um ex-marido? As meninas vão falar, é o que já passou, é o que não é mais. As mais ressentidas vão falar, que faleceu. Então, ex em latim é o que passou. Tunc é tudo. Ex tunc, tudo que passou. Nunc é nada. Nada que passou, dali para frente. Quando eu reconheço a nulidade de um ato, eu estou falando que lá atrás ele nasceu com essa nulidade. Ele nasceu com um defeito. Ele não é um ato anulável, ele é um ato nulo. E a inconstitucionalidade, ela gera nulidade do ato. É como se a Constituição fosse o oxigênio. O ato nasce, tenta respirar e morre asfixiado. Dramático, mas é para vocês lembrarem. Então, quando eu reconheço a inconstitucionalidade, em regra, reconheço com efeitos ex tunc, retroativos. Tudo que esse ato produziu no tempo deve ser anulado. Mas em casos, fala a Lei 9868 de 99, artigo 27. Quem quiser anotar, Lei 9868 de 99, artigo 27, fala aqui. Em casos de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, pode o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, 8 votos, decidir, artigo 27, que aquela decisão tem efeitos a partir do trânsito em julgado, ex nunc, ou em qualquer outro momento do Supremo. O Supremo pode decidir em que momento na linha do tempo ele vai fixar os seus efeitos. Então, em regra, ex nunc, mas o Supremo pode modular. A decisão, então, letra A, decisão inválida de vício, pois é obrigatória a discussão acerca da extensão dos efeitos temporais concedidos à decisão, que declara inconstitucionalidade. Não. Se nada for dito, o Supremo simplesmente declarou inconstitucionalidade. O que você tem que entender? Que a decisão tem efeitos ex tunc. Ponto. Letra B. A decisão possui eficácia temporal ex tunc, já que, no caso apresentado, é o natural efeito a ela concedido. Perfeito, é isso aí. Como não houve modulação, o problema fala que não houve discussão, os efeitos são ex tunc, retroativos, porque o Supremo reconheceu a nulidade do ato. A inconstitucionalidade é o reconhecimento da nulidade. Nessa especificação de controle é terminantemente proibida a modulação. Não. Tem previsão no artigo 27 da Lei 9882 de forma expressa, e mesmo antes da lei, tá, galera? O Supremo já modulava. A decisão em tela possui eficácia temporal ex nunc. Não. É ex tunc. Excepcionalmente, pode o Supremo modular 2/3 dos votos. Beleza, pessoal? Então, fechamos o nosso grupo de exercícios aí. Espero que vocês tenham ido
bem nessa construção aí de exercício e que vocês tenham brilhado. Nosso time de professores aqui, nesse treinamento, nessa construção aí desse desafio, está muito focado para que vocês consigam brilhar na hora da prova. Todos aqui acreditamos que você seja capaz de fazer os 40 pontos. Aliás, já falei isso, bem mais, porque você vai fazer 60, 70, que você é desses. Falou? Pessoal, um forte, fraterno abraço e até o nosso próximo e eletrizante encontro. Vem aí o plantão de dúvidas depois, hein? Quem tiver dúvida na matéria, é hora de aparecer e esclarecer essas dúvidas. Falou? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.